Shalom, shalom, amados. É com alegria que vamos ao nono vídeo, o vídeo de número 9 da série Versos Bíblicos Comentados. Esse versículo de Atos 11, 26 de hoje é um versículo que faz parte de um testemunho de vida para mim. Ele realmente foi um marco divisor, porque quando eu comecei a estudar mais a fundo as profecias e as escrituras, eu comecei a investigar a possível judaicidade do Messias e seus discípulos. Isso para mim era muito novo. Eu lembro que eu estava escrevendo uma apostila chamada Descobertas Bíblicas, que na faculdade me falaram, faculdade de teologia, num livro chamado A Voz dos Mártires, que os talmides, os seguidores de Yeshua, não entendiam ter aceitado uma nova religião, e sim continuavam a mesma. E tudo isso fritava dentro do meu coração. Porque, para mim, Yeshua tinha vindo, Jesus Cristo tinha vindo, fundado uma nova religião, o cristianismo. E então o judaísmo tinha sido para Moisés, o povo de Israel, e para nós que tínhamos o Salvador, Jesus Cristo, o que ele estabeleceu era o cristianismo. Isso é que eu havia aprendido como pastor. Mas isso estava desmoronando porque quanto mais eu estudava, mais eu percebia que não era bem assim. E eu comecei a clamar ao Eterno de todo o meu coração e falar: Senhor, não é possível, eu sei que a verdade seria deitada por terra, eu sei que haveria um tempo de engano, eu sei que Jerusalém foi destruída nos anos 70 e que queimaram todos os livros das verdades a respeito da tua palavra e a tua própria palavra também no original. Mas se tudo foi apagado e a história foi reescrita e nós não temos como ter certeza das coisas, então o mal venceu. O mal venceu a palavra, o mal venceu a história e reescreveu como desejou. E o Espírito, bendito seja Adonai, o Espírito de Yeshua, nosso Salvador, falou para mim: não, filho, eu vou começar a mostrar toda a judaicidade que Jesus, que Yeshua tem no Novo Testamento. Isso que você está me pedindo, essas provas arqueológicas, históricas que você está me pedindo, para que você possa encontrar registros na história sérios que mostrem a judaicidade de Yeshua e seus talmidim, eu vou te dar, já tem em tuas mãos, chama-se Novo Testamento. Eu fiquei impressionado, irmãos. E eu vou te mostrar dentro do Novo Testamento o meu Salvador judeu. O Salvador judeu, não o meu Salvador. Falou o Salvador judeu. Amados, e aquilo ficou na minha mente, eu comecei a repesquisar a Bíblia. Quando eu cheguei nesse verso, eu não tive dúvidas mais. Olha o que diz assim, ó. Isso que diz aqui. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela congregação e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Depois eu fui descobrir que, na verdade, esses cristãos aqui, na verdade, era chamado messiânicos. Mas tudo bem. Imaginemos que aqui esteja certo, que a tradução do grego tem vasta quantidade e realmente registre para nós cristãos na época mesmo do apóstolo Paulo. Não muda nada, irmãos, porque o versículo está dizendo que esse termo surge pela primeira vez aqui. Quer dizer que quando foi o Pentecoste, a festa de Shavuot, onde o Espírito desce e reveste todos que faziam parte da congregação que o Messias havia reedificado. Foi antes de surgir esse termo. Então, eles viviam judaísmo nazareno, messiânico. Esse judaísmo que eles tinham já havia sido aprovado pelo céu. O Messias tinha pregado o tempo todo e ninguém que seguiu o Messias
ninguém que seguia as palavras do Messias, ninguém que seguia as palavras dos seguidores, os discípulos do Messias, era conhecido como propagador do cristianismo. O que eles eram propagadores? Do que eles eram propagadores? Eles eram propagadores do judaísmo de Yeshua, que é o mesmo da Torá. Depois eu fui descobrir que aqui nessa ocasião, esse termo cristão no contexto foi pejorativo, foi na verdade de uma forma quase que tirando sarro, falando mal. Não era uma religião existente, era um tipo de apelido colocado sobre os discípulos e só alguns ali. Sendo que em Antioquia, tá, aconteceu isso, desse apelido surgir, mas em todas as outras cidades e lugares esse nome não era usado, continuava usando os judeus do caminho, judeus messiânicos, nazarenos. Uau, irmãos! Quando eu percebi isso, não tinha outra coisa a não ser buscar mais a respeito não dessa religião que Roma explica para mim com a teologia cristã e pagã muitas vezes, alienada da casa de Israel, mas sim agora aqueles discípulos que participaram do Pentecoste, aqueles que vieram e eram realmente contemporâneos desses que em Antioquia foram apelidados de cristãos. Tá entendendo, irmãos? O Eterno deixou pérolas preciosas na Bíblia. E esse texto foi o marco divisor. Porque pela primeira vez, quando isso surge, não existe depois daqui nada de novo doutrinário. Porque o que vem como marco é o Salvador. Ele não traz essa nomenclatura e nem essa religião. Ele vem e faz tudo. Ele põe os 12 para trabalhar. Os 12 não trazem essa marca. Os 12 são revestidos pelo poder do Espírito, e o Espírito, revestindo eles, os capacitando a pregar nos 4 cantos desse mundo, nunca mencionou esse termo, e nunca colocou o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, isso aqui como regra de fé, quando eles anunciavam o Evangelho eterno. Está entendendo? Então, jamais houve essa nomenclatura como uma religião nova ou substitutiva do judaísmo de Yeshua. Uau, irmãos, que revelação! Esse verso, quando eu realmente conscientizei minha vida de verdade, do significado e do impacto poderoso, teológico, espiritual que ele tem, com sua ordem de tempo, irmãos, eu digo, dei as costas para o cristianismo, para nunca mais voltar. E hoje participo da mesma religião que Yeshua tinha. Você sabia disso? Yeshua tinha uma religião. Yeshua frequentava uma igreja. Yeshua pregava aos sábados nesta igreja. Yeshua era mestre e professor dessas igrejas, especialmente lá em Cafarnaum, chamada sinagoga. Irmãos, não vamos brincar de seguir Yeshua, vamos seguir de verdade. Não vamos mudar a história da vida dele porque algumas pessoas quiseram. Não vamos cometer esse erro. Vamos deixar que a Bíblia fale a verdade. E a Bíblia fala que Yeshua foi ao céu sem sequer existir a possibilidade dessa nova religião na mente dele, nos discursos dele, na pregação dele, no testemunho dele, no exemplo de vida da pessoa dele. Bendito seja o nosso Salvador da Bíblia, que tira todas as dúvidas e enganos que milhares de anos foram levados para colocar diante da humanidade. Os sinceros veem na Bíblia como a restauração, como a água cristalina que purifica e limpa todos os enganos e traz de volta a essência da verdadeira adoração, a essência da verdadeira fé de nosso Salvador, Yeshua. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.